Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação tinha um outro comentário que eu achei interessante, então eu vou responder. Ué, mas se o Vladimir Putin é nacionalista, conservador de direita, por que ele apoia o Partido Comunista da China, ou Cuba, ou qualquer coisa assim? Bom, só o brasileiro tem esse conceito que a direita tem que afrentar a esquerda. Nacionalista conservador de direita não tem ódio do comunista. Na Rússia, não. O único que caça, que vai caçar o comunista, que não quer saber de nenhuma relação com o comunista ou com o socialismo, se chama nazista. O Vladimir Putin é nacionalista conservador de direita. Mas o Vladimir Putin não é nazista. Ele não caça comunista. Ele não caça esquerda. O Vladimir Putin é nacionalista conservador de direita, mas ele não é nazista. O brasileiro acha que ser nacionalista conservador de direita significa ser nazista. Existe uma diferença, meu amigo. Na Rússia, o partido de Vladimir Putin se dá muito bem com o Partido Comunista. Por quê? Porque os dois são patriotas. Os dois são nacionalistas. Não precisa eliminar a esquerda e a direita. Na Rússia, a esquerda e a direita existe. Ninguém fala, como o Rubem Gonzalez ou como os brasileiros que dizem que não tem que existir esquerda e direita para poder ter união. Não é assim. Na Rússia, a direita dos empresários trabalha com a esquerda dos trabalhadores. Existe uma união. Todo mundo é russo, todo mundo é patriota, todo mundo é nacionalista, todo mundo quer, entendeu? Não tem intriguista. Esse negócio de a direita tem que ser nazista e a esquerda tem que ser comunista, essas sim são extremas. O Vladimir Putin é sim nacionalista de direita conservadora. Você pode procurar em qualquer lugar, até o próprio Vladimir Putin já falou. Mas ele não quer divisão dentro do país. Também o nacionalista conservador de direita da Rússia se dá muito bem com o Partido Comunista da China, com o cubano, com qualquer lugar. Mas não significa que porque no termo nazista, se você procura no Google, o que é um nazista? O nazista é aquele que tem ódio do comunismo, do marxismo. No Brasil está cheio de nazistas. Os bolsominions são nazistas, os evangélicos são nazistas, eles não são de direita conservador. Uma direita conservadora não é obrigada de ser antimarxista, anticomunista, caçar. Porque se você quer caçar o marxista ou comunista, significa que você é nazista. O Hitler inventou uma direita esquisita, uma direita fascista, uma direita muito esquisita, ok? Mas o Putin, ele é nacionalista conservador de direita, mas ele não caça marxista nem comunista. Por que ele é de direita? Porque o Putin é um empresário. Ele trabalha com a oligarquia. A gente não pode dizer que o Putin é de esquerda, porque senão ele seria do Partido dos Trabalhadores, ele teria 100% do lado dos trabalhadores. Mas o Vladimir Putin, o que ele faz? Ele busca um equilíbrio entre os empresários e os trabalhadores. O Vladimir Putin, com certeza, é de direita. O Vladimir Putin é o maior empresário. Ele trabalha com a oligarquia que manda na Rússia. É um empresário oligarquia. Não é mais como na União Soviética. Os trabalhadores não mandam mais na Rússia. Que manda na Rússia é a oligarquia russa, os empresários russos. Mas tem uma coisa, todos os empresários e a oligarquia russa é patriota, é nacionalista. Não trabalham a favor dos Estados Unidos, como no Brasil. Os empresários no Brasil, tudo que está no Brasil, eles trabalham a favor de Israel e Estados Unidos. Na Rússia, os empresários são nacionalistas, são patriotas. Então, eles não estão prejudicando a Rússia. No tempo da União Soviética, os trabalhadores tinham o poder. As fábricas eram na mão dos trabalhadores, muitas indústrias eram nas mãos dos trabalhadores, não existia patrão. E outra era uma estatal. Hoje em dia existe patrão, existe empresário, existe a pessoa da oligarquia que controla os trabalhadores. Claro que muita gente na Rússia gostaria de voltar a ter o poder dos trabalhadores. Mas a Rússia de Vladimir Putin não é tão prejudicial, porque ela tenta buscar um equilíbrio entre o empresário e os trabalhadores, entre a esquerda e a direita. Mas o Vladimir Putin nunca falou que não existe esquerda e direita.
ele é sim nacionalista conservador de direita porque é um empresário, mas ele trabalha muito bem com o Partido Chinês, ele trabalha com qualquer país, ele faz parceria com qualquer país, mesmo se for comunista. Exemplo com a Itália, lá no tempo que a Itália era extrema-direita. O Putin se alinhou com a Itália. O Putin apoiou muito o movimento de direita na Europa, aquela direita anti-Europa. Aquela mulher lá, a Le Pen, na França, do lado de Vladimir Putin. Le Pen, extrema-direita, do lado de Vladimir Putin. O presidente da Itália, que era extrema-direita, do lado de Vladimir Putin. E assim, quando a Itália passou extrema-direita, se alinhou com Vladimir Putin. Né? Toda a extrema-direita na França está do lado do Vladimir Putin da Rússia. Isso significa o quê? Porque a extrema-direita da Itália sabe que o Putin também é um nacionalista de direita. O comunista, Cuba e China são parceria estratégica. É importante. Não é porque você é de direita que você tem que odiar qualquer comunista. Você pode trabalhar. O interesse nacionalista dentro da Rússia, o interesse é do país, né? Não tem que se meter no país dos outros.